Eu quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus, que o Senhor Jesus alcance o coração de todos nessa madrugada. E durante o dia de hoje, estamos dando início a mais uma madrugada com Deus. Mês que vem, Pastor Robson, em junho, estaremos fazendo 2 anos de madrugada com Deus. E para celebrar esses 2 anos de madrugada com Deus, estaremos em janeiro, na cidade de Maxaranguape, na terra da nossa irmã Zilma, onde passaremos ali. Teremos ali o nosso segundo encontro da madrugada com Deus, presencial. Irmãos, não sei como eu liguei aqui um aparelho. Ok. E sejam todos bem-vindos, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, dando início a essa jornada. Temos alguns amigos que nos visitam nesta madrugada. Irmão Benedito, seja muito bem-vindo. Rever aqui o nosso querido irmão Sávio. Que bom tê-lo aqui conosco, Sávio. Nosso querido irmão Rodrigues, muito bom ter vocês aqui conosco. Eu quero convidar aqui esse rapaz que chegou hoje, não é? Meu irmão João Rodrigues. Bom dia, João Rodrigues. Rodrigues, está me ouvindo? Agora sim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. É bom tê-lo aqui, viu? Você faz falta, rapaz. Também sinto falta, viu, Mário? Ontem eu me perdi no horário, porque eu também fui dormir tarde, antes de ontem, né? A vigília. Fui dormir tarde. E eu durmo cedo. 7 horas é meu horário, já está deitado. Durmo cedo. E quando dou um pouco mais tarde, realmente eu sinto dificuldade de me despertar às 4. Seja muito bem-vindo, Rodrigues. É muito bom tê-lo aqui conosco. Eu quero convidá-lo a fazer uma oração de consagração, né? Nos apresente a Deus nesse momento. Peçam a bênção do nosso Deus para esse grupo, para a nossa programação dessa madrugada, amigo. Amém, Mário. Vamos orar. Bondoso Pai, que habita nos altos céus, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez, nesta madrugada, para buscar, meu Deus, a face do Senhor, logo nas primeiras horas do dia. Porque sabemos, meu Deus, que distante de Ti, somos vulneráveis, mas com o Senhor ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Por isso, querido Pai, toma cada um dos Teus filhos nesta manhã, nas Tuas santas mãos, para que cada um de nós tenha um dia, meu Deus, na Tua santa presença, e que as atividades desse dia, meu Deus, sejam cada vez mais próximas, meu Deus, de Ti, e que a nossa vida, meu Deus, seja transformada pelo Senhor. Portanto, querido Pai, nos abençoe neste dia, dá-nos o batismo do Teu Santo Espírito e nos, meu Deus, promove diante do Pai, meu Deus, cada um de nós, para que as nossas vidas sejam transformadas pela presença do Senhor Todo-Poderoso em nossas vidas. Nos abençoe, portanto. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Rodrigues. Deus continue te abençoando, amado. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos dar início, cantando o nosso hino, Tua Palavra. Vamos lá.
Muito bom, queridos. A palavra de Deus precisa ser lida todos os dias, irmãos. Não deixe de ler esse livro. É o nosso alimento. Sempre que você fica um dia sem ler a palavra, você corre o risco de no outro dia de não ler novamente e perder o interesse pela palavra de Deus. Mas vamos lá, queridos. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui Dona Celina. Bom dia, Dona Celina. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão Mário. Tudo bem, Dona Célia? Tudo bem? É bom tê-la aqui conosco, viu? Quero convidar também a irmã Cris. Irmã Cris, bom dia. Abra seu áudio, Cris. Cris, está me ouvindo? Bom dia, Cris. Está dormindo? Está orando? Parece que Cris não está ouvindo direito. Cris, está me ouvindo? Não está dando para ouvir. Mário, ela está falando, só que não está saindo, não está ouvindo, né? Está Dá para liberado ver o o que ela está microfone. falando lá, mas a gente não está ouvindo. O seu microfone está liberado, Cris, mas nós não estamos lhe ouvindo. Você está Alguma com coisa fone lá de no aparelho ouvido? dela. Deve estar com fone de ouvido. Não está dando para ouvir, Cris. Vamos ter que botar uma outra pessoa, Cris. Quero convidar aqui a Aldeides. Bom dia, Aldeides. Abre o seu áudio. Oi, Bom dia, Aldeides. Tudo bom bem? dia. Bom dia. Quem está falando é Cris ou Aldeides? Aldeides. Ah, ok. É porque a Cris não respondeu. Aldeides, você está sempre convidada a orar conosco nesse momento, viu? Ok. Você, a irmã Celina, e quero convidar aqui a irmã Darcy. Cadê a irmã Darcy? Darcy Mercenas. Bom dia, irmã Darcy. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos. Bom dia, irmã Darcy. Bem-vinda. Amém. A senhora fez um agradecimento aí. Que agradecimento foi esse? Então, o meu filho trabalhava há mais de 3 anos em um hospital, no centro cirúrgico. Então, surgiu uma vaga na área administrativa, como ele fez engenharia, produção, então ele passou na prova e foi chamado. Mas aí o prefeito de Caxias assumiu o hospital, que era do estado, e entrou demitindo todo mundo da área administrativa, né? Colocando os seus eleitorados. Então, a chefe do centro cirúrgico, como gosta muito do meu filho, e pela segunda vez retornou ele para o lugar onde ele trabalhava. Deus seja louvado. Deus seja Eu louvado. só agradeço a Deus por Que bom estar com você, viu, Zilma? Foi muito bom estar com você, com a irmã Fernanda Brígida ali na sala simultânea. Louvado seja Deus. A irmã Antônia estava lá, mas de repente sumiu. Por alguma razão, ela não participou conosco. Mas foi muito bom estar com vocês nessa sala especial, sala simultânea. E nós vamos entrar direto no tema dessa madrugada, e eu quero lançar aqui, quero dar um abraço ao meu querido irmão Benedito. Seja muito bem-vindo, Benedito. Você é convidado aí da Darcy, não é isso? É da Zilma? Eu acho que foi da Zilma. Benedito, você fala de onde, amigo? Deixa eu liberar aqui seu áudio, só um instantinho. Pode falar, amigo. Bom dia. Isso. Bom dia, Mário.
Bom dia, Então, Benedito. Que bom tê-lo aqui conosco, viu? obrigado aí pela receptividade aí, de cada um de vocês que estiveram aí, cara, comigo já desde o início aí. Então, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, aí da terra da Zilma. Ela é de E Maxaranguape e eu sou de Patu. Nesse momento eu estou aqui em São Paulo, mas se Deus providenciar, muito em breve eu estarei mais perto dela, vou para Macaíba. Então, pronto. está Muito bom tê-lo na aqui. providência de Deus. Seja muito bem-vindo, viu? Uma alegria tê-lo aqui. Espero que seja a primeira de muitas visitas aqui conosco, viu? Ô, Mário, Eu também. Oi, pastor Robson. eu pensei que era Patu o nome. É Não, Patu. é para ele. Ô, É para ele não, mesmo. eu pensei que era Jatu. Porque ontem ele estava na vigília, né? O irmão Isso. Benedito participou da vigília ontem conosco aí na madrugada, e aí foi quando ele colocou lá eu vi no comentário quando ele colocou que também era do Rio Grande do Norte, né? Então a turma boa do Rio Grande do Norte, estava a irmã Rosineide também estava com a gente ontem na madrugada. Tem uma turma boa, viu? Maravilha. Tem uma turma boa de conterrâneos seus aí, irmão Benedito, que participa aí na madrugada, no momento a sós com Cristo. Louvado seja Deus. Um abraço, Benedito. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Aí tá frio, viu? Para nordestino que sai de 40 e tantos graus, de repente pega 14 quando está nesse momento aqui, aí é um pouco frio. Olha o pastor Robson como é que tá ali, bem agasalhado. Tá frio lá Tá também. frio também aqui, rapaz. Aqui tá dando aí, não tá 14 não, mas deve estar uns 20 graus aqui. Maravilha. 19, 20 deve estar. 20 graus aqui tá Muito beleza, bem, querido. fosse. Muito bom. Um abraço, Benedito. Deus continue te abençoando. Angélica, um carinho especial para você. Um beijo no coração, minha irmã Angélica Damasceno. Ô, Mário. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. Mário, Oi, pastor. eu tive a alegria de hoje orar com a irmã Concinha, a irmã Ilza. E eu disse para a irmã Áurea que ela está ficando especialista em entrar pela janela, viu? Porque ela entrou depois da sala já separada. Aí disse, irmã Áurea, a senhora está ficando especialista em entrar pela janela, né? Quando a gente já está lá, daqui a pouco a irmã Áurea cai lá na nossa sala. Mas foi uma bênção estar com as irmãs aí. Amém. Eu queria agradecer, Mário. Hoje, vocês viram que eu postei a foto lá do batismo da Fofinha, né? Sim, Irmã Zilma sim. lembra, a irmã Zilma ainda estava por aqui, em Nordestina, quando eu pedi oração pela Fofinha. Foi logo quando eu fiz o contato com Fofinha, para começarmos a estudar a Bíblia, né? E é interessante, Mário, nós estudamos a Bíblia com Fofinha, fizemos vários estudos lá. Depois chegou a pandemia, e talvez já foi antes da pandemia, né? Chegou a pandemia, nós passamos um tempo sem contato, e depois o Paulo retomou os estudos com Fofinha. Eu e Geralda começamos, e Paulo e Nildete, a esposa, minha dupla de oração é Paulo, né? E Paulo foi quem terminou os estudos com Fofinha, e domingo agora eu tive a alegria, o privilégio de batizar Fofinha. Então foi uma bênção, não é? A gente ali, foi uma Louvado festa seja bonita, Deus, pastor. foi Fofinha, e teve uma outra menina, Misa Ellen. Então uma festa bonita, a igreja estava lotada, inclusive vários dos meus familiares estavam lá assistindo, né, o batismo de Fofinha. Foi muito bom. Louvado seja Deus Deus. seja louvado. Que bênção, Uma pastor. bênção. Olha, a irmã Edna Pedro postou aqui, pastor, que lá em Goiânia está 18 graus, viu? Está frio, viu? Frio, amigo, frio. Pastorzão, nós vamos dar oportunidade aos irmãos, aqueles que quiserem dar sua participação, porque o tema de hoje, pastor Robson, vai ser muito interessante, viu? Nós temos aí alguns minutos para a gente falar rapidamente sobre esse tema, que tem trazido muita intriga, até alguns irmãos adventistas, pastor, têm dúvidas sobre esse tema. E nós vamos querer do senhor alguns esclarecimentos. Lógico, o pastor está aqui, a gente tem que explorar o pastor. Pastor Robson, qual é o significado literal da palavra inferno? Existem algumas traduções, né, pastor, que o senhor fez teologia, a gente já ouviu falar no grego e hebraico, Sheol, Hades, Gena, Tártaros. Pastor, esse fogo, Guiena, olha aí, Guiena, né? Esse fogo vai existir para sempre mesmo, pastor Robson? De onde é que surgiu essa ideia de fogo eterno que não se apaga, vai queimar? Porque Apocalipse fala mesmo que um fogo que não se enquanto o germe não morre. Qual é o significado, pastor, desse sentido todo aí? De onde vem essa ideia de fogo eterno? Na verdade, Mário, essa questão aí
Você já ouviu falar em fogo de monturo? Já ouviu Muturo? falar nessa expressão, fogo de monturo? Já sim, já sim. Pronto. Então, é semelhante a isso aí, não é? Então, você sabe que em muitos lugares, até hoje é assim, né? Você queima o resíduo, né? Você queima o lixo. O lixo ele é queimado. O fogo de monturo é exatamente porque você toca fogo naquele lixo, só que tem coisa que não queima imediatamente, né? Então ela vai e aquele fogo ele permanece ali queimando, porque você vai acrescentando mais lixo e o fogo continua queimando. E muitas vezes você nem vê o fogo, você só vê a fumacinha subindo, porque o fogo está por baixo queimando. Então essa ideia, ela é tirada exatamente disso que acontecia no passado, os locais onde se levavam as coisas para queimar fora da cidade e aquele fogo continuava queimando ali, né? E consumindo os resíduos que eram colocados lá. Então essa palavra representava exatamente esse lugar, né? Mas veja, aquilo é tomado como figura, né, do que vai acontecer no final, na destruição dos ímpios, de Satanás e seus anjos e dos ímpios, né? Mas só que é o seguinte, qualquer fogo, ele só queima enquanto tiver matéria para ser queimada. Quando não tiver mais material para ser queimado, automaticamente esse fogo vai apagar, né? E por causa dessas expressões que são usadas nas escrituras, muitas pessoas, elas tomam isso para dizer que aqueles que forem, que se perderem, ficarão queimando para sempre. Até porque a Bíblia fala, né, pelos séculos dos séculos, né, Isso. o seu verme não morre. O verme não morre exatamente para ter a lembrança de que ali naquele fogo, né, alguma coisa continuava queimando. Mas isso é só uma figura. Isso não quer dizer que vai acontecer isso, porque quando você vai para a Bíblia, o grande problema, Maria, eu sempre digo que o grande problema que nós temos é que as pessoas não pensam. Primeira coisa, que as pessoas não querem parar para raciocinar. E segundo, que elas se apegam a um ou dois versículos e não olham o todo da Escritura, não é? Para ter uma noção. E é interessante porque até grandes pregadores e grandes teólogos creem dessa forma, né? Defendem essa ideia do inferno eterno, né? O que é uma tristeza. Defende essa ideia do inferno eterno. Tá certo? Mas inferno, a palavra inferno é traduzida de uma palavra grega, eu agora não me lembro a palavra grega, não estou lembrado agora, mas sei que ela pode ser traduzida também como dormitório, né? como cemitério, dormitório não, cemitério, né? É o Como cemitério, Hades. né? Exatamente. Então, quer dizer, não, mas a palavra não é essa, não, é uma outra palavra que eles traduzem também como inferno e que pode ser traduzida como cemitério, lugar onde se colocam os mortos, né? Mas veja, Mário, por que surgiu essa ideia? Essa ideia surge a partir da crença da imortalidade da alma, tá certo? Então, é uma mentira que gerou outra. Você já ouviu dizer que quando você inventa uma mentira, você vai ter que inventar várias outras mentiras para sustentar a primeira que você inventou? Já viu o pessoal dizer Sim, isso? sim. Quando você inventa uma mentira, você vai precisar inventar outras mentiras para sustentar a primeira mentira que você soltou. Tá certo? Então, o que é que acontece? A primeira mentira que foi pregada neste planeta foi pregada por Satanás. A primeira mentira foi dita por Satanás. Qual foi a primeira mentira dita nesse planeta? Deus disse para Adão e Eva que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos uma. De toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a verdade, foi a condição que Deus colocou para Adão e Eva viverem eternamente. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí Satanás, usando a serpente como médium, ele veio e conversou com a mulher. E ele, como nós conhecemos a história, e quando a mulher disse para Satanás o que Deus tinha dito, a primeira mentira foi proferida no Jardim do Éden, no nosso planeta. Satanás disse para Eva, é certo que não morrereis.
é certo que não morrereis. Então, quem primeiro pregou imortalidade da alma, imortalidade para o ser humano, foi Satanás. Satanás disse, você não vai morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem desta árvore, vocês serão semelhantes a ele, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus disse que o homem, se comesse, morreria. Satanás disse que se o homem comesse, não morreria. Ok? E então, a partir dessa mentira, não é, começou a se desenvolver esta ideia de que o homem, na verdade, não morre. Ele tem uma alma imortal. E essa dicotomia, essa separação entre alma e corpo, ela vem da filosofia grega, que influenciou muito, até hoje influencia o mundo todo. Né? A filosofia grega influencia em muitos aspectos, influencia o pensamento do ser humano. E quando se fez essa separação, então, eu não me lembro quem foi que primeiro formulou essa tese, essa teoria de que o homem não morre, que o homem tem uma alma imortal, não é? Mas vem da filosofia grega. E aí, a partir daí, o que é que vamos fazer com a alma imortal? Já que a alma não morre, Mário, o que é que nós vamos fazer com ela? Não é? Porque nós sabemos que quando Cristo voltar, os que fizeram a vontade de Deus, os justos, terão vida eterna. Não é? Mas e os injustos? Se ele tem uma alma imortal, o que vai acontecer com essa alma imortal? Aí eles criaram a teoria do inferno eterno. Por quê? Se o justo vai para a vida eterna, o injusto tinha que ir para algum lugar, já que ele não vai morrer também. A alma dele é imortal, então não morre. Vai ficar o quê? Sofrendo no tormento eterno. Então eles colocaram essa ideia, surgiu essa ideia do inferno eterno. O inferno em que a pessoa vai queimar e queimar e queimar e não pode morrer. E nem pode sair do inferno. Então é uma coisa terrível, né? É terrível, é um atentado, eu sempre tenho dito, que essa ideia do inferno eterno é um atentado contra o caráter de Deus. Porque ainda tem outro detalhe, pastor Robson. Desculpa interromper, pastor. Ainda tem outro detalhe. A Bíblia, a palavra de Deus nos revela, pastor, que a vida eterna é para os salvos. Não é isso? E para ter vida eterna, a palavra também nos revela que nós vamos comer do fruto da vida, né? Exato. Todo mês. Aí eu pergunto, se a vida eterna é só para os salvos, como é que o ímpio vai ter vida eterna? Exato, Mário. Então, aí entramos aqui no que alguns já têm colocado aqui, alguns textos bíblicos que contrariam esta ideia, não é? Nós devemos lembrar disso. Eu gosto muito de começar pelo princípio, para tratar sobre o que acontece quando a gente morre, né? Então, no livro de Gênesis, quando Deus sentencia o que iria acontecer por causa do pecado, ele diz ao homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso está em Gênesis capítulo 3, não é? Está no capítulo 3, no verso 19, não é? Então, Deus disse para Adão, não é? Após Adão ter pecado, o que aconteceria com ele? Então, nós vamos começar do princípio. Então, no Gênesis, capítulo 3, verso 19, ele é muito claro. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, aqui Deus já sentenciou o que ia acontecer com o homem após a morte. Ele voltaria a ser pó. Não é? Então, para compreender a morte, precisamos entender como a vida se originou. Então, nós aprendemos no capítulo 2, verso 7 de Gênesis, que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nos seus narinos, nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser, não a ter, ele passou a ser uma alma vivente. Então, o homem só existiu quando Deus uniu dois elementos, o pó da terra e o fôlego de vida. Então, quando esses elementos foram unidos por Deus, esses elementos se tornaram o ser humano. O ser humano se tornou uma alma vivente, uma pessoa. Na verdade, a palavra alma, não é? A palavra, ela significa também pessoa, ser vivente. Inclusive, ela é traduzida no livro de Deuteronômio em 2 momentos, não é? Por pessoa e por alma, ok? Então, nós entendemos que
A vida existe quando esses dois elementos se unem. Quando eles se separam, a vida inexiste, ela deixa de existir. Ela não muda de forma, ela não vai para um outro lugar. Porque, na verdade, nós, seres humanos, só existimos no corpo. Nós não existimos fora do corpo, né? Quando Paulo, às vezes, alguns usam aquele texto de Paulo, que diz, se no corpo não sei, se fora no corpo não sei, é porque ele teve uma visão. E ele não sabe se ele foi levado presencialmente ou foi apenas Deus ele levou apenas para ele ver, né? Foi uma visão que ele teve. E alguns acham que a gente pode sair do corpo e voltar para o corpo. Alguns têm essas impressões quando passam por determinados fenômenos, né? Mas a nossa mente é um mistério, ok? Mas vamos lá. Aí agora você tem o texto de Ezequiel 18, verso 4, né? Onde Deus disse que toda alma é minha e a alma que pecar, essa morrerá. Então nós vemos que a alma é mortal, né? A alma é mortal, tá certo? Então, Ezequiel 18, verso 4, né? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então, é muito claro. Uma outra coisa, Mário, é que a sentença final do pecado é a morte. Não é uma vida de tormento eterno, tá certo? Então, se for assim, Satanás falou a verdade e Deus mentiu. Entendeu? Exato. Se as pessoas vão ficar queimando eternamente no fogo, sem poder morrer e sem poder sair, então Satanás foi quem falou a verdade lá no Éden e Deus mentiu. Porque Deus disse, se você comer, morre. O diabo disse, se comer, não morre. Então, o diabo estava certo e Deus estava errado. Será que as pessoas não param para pensar nisso? Analisar assim, não é? Olha, Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós entendemos que morte é o contrário de vida. Se você botar no dicionário, nos antônimos, não é? Qual é o antônimo de vida? É morte. Bom, então o que é que eu entendo? Se morte é o contrário de vida, enquanto eu estou vivo, eu penso, eu falo, eu ando, eu sinto, não é? Então essas coisas são características de uma pessoa viva. Automaticamente, quando eu morro, se é o contrário da vida, então eu não ando, eu não falo, eu não penso, eu não sinto nada. A morte é inércia, não é? É um período de inerte, tá certo? Então, nós temos que entender isso, tá bom? Nós temos que entender isso. Pois é, Xerinha, tem muita gente que não para pensar nisso, que se a pessoa continua vivendo depois que morre, então, na verdade, o diabo estava certo, que a pessoa não morreu, ela só mudou de estado, né? A Xerinha colocou aqui que nunca tinha pensado por esse lado. Mas nós temos que analisar assim, temos que parar para pensar, tá certo? Uma outra coisa que nós devemos lembrar. Deus, exatamente, morrer é deixar de existir. O que a Bíblia fala é de aniquilação. É de aniquilação. Até Satanás será aniquilado. Entendeu? A Bíblia é muito clara nesse aspecto, quando fala de Satanás. Até acho que aqui em Ezequiel mesmo, capítulo 14, quando fala usando a figura do rei de Tiro, eu não lembro se é Ezequiel ou é Isaías 14, Ezequiel, quando ele fala sobre o rei de Tiro. Pastor, enquanto o senhor procura aí, deixa eu liberar aqui Sim, o áudio para Salvo. Pode ir lá, libera aí para o pessoal participar. Deixa eu encontrar só o texto dia, aqui. Vai. Que bom tê-lo aqui conosco, meu querido. Seja bem-vindo. Pode abrir seu áudio. Olá, amados, bom dia. É muito interessante essa visão, né? Assim, eu acho interessante, porque quando nós vemos ali o Apocalipse, nós vemos que a nova terra vai estar aqui, né? Depois dos 1000 anos, né? Quando nós passarmos no céu do milênio, nós iremos retornar juntamente com a Cidade Santa, né? Vai ter toda aquela sitiação da Cidade Santa, e ali as pessoas vão ali em um certo momento, depois que elas forem sitiadas de cidade, elas vão ver seus pecados, irão adorar a Deus, né? Glória, glória, aleluia. E então o fogo e enxofre descerá do céu, né? Cada um será julgado de acordo com o seu pecado,
né? Alguns irão queimar mais rápido, outros irão demorar mais. Satanás será o último, porque ele foi o causador do pecado, ou seja, ele irá ver todos os pecadores, todas as suas hostes angelicais sendo destruídas, para no fim ele próprio ser destruído. Agora eu lhe pergunto, imagine se nós crêssemos na visão do inferno eterno. Nós iríamos viver em uma cidade no qual iríamos ouvir diariamente gritos de lamúria e socorro de pessoas que estariam queimando. Será que nós estaríamos vivendo com felicidade plena, vendo que nossos parentes, nossos irmãos e amigos estariam ali queimando ao nosso lado? Às vezes, muitas vezes, as pessoas não operam para o bom senso, né? E foi isso que eu falei. Se Deus é amor, ele não permitiria que seus filhos, por alguns anos de pecado, passassem a eternidade sendo ali sentenciados. Quando nós falamos que o inferno é eterno, nós nos referimos ao esquecimento que ele causará. No momento que o pecador for destruído pelo fogo e enxofre, né? Por que enxofre? O enxofre, ele é um agente purificador. Né? Exato. Purificador. Quando nós colocamos na química o enxofre, ele purifica. É por isso que em Sodoma e Gomorra houve fogo e enxofre. Até hoje Sodoma está queimando? Não, amados. Ali o fogo, que é fogo e enxofre, é para purificar e será uma sentença para a destruição daquele local, daquele povo. Ou seja, naquele momento ali, quando descer fogo e enxofre, cada um será queimado de acordo com a sentença lá do juízo final, tá certo? Cada um será julgado, né, por seus pecados. Claro, aquele que roubou uma bala será sentenciado de uma maneira, aquele que o roubou, matou, estrupou, será sentenciado de outra maneira, mas cada um, não estou dizendo aqui que pecado não é pecado, mas o pecado, ele tem o seu grau. Tudo é pecado, mas aquela pessoa que fez um pecado mínimo será julgado diferente daquela que fez vários pecados. Ou seja, cada um de nós será julgado de acordo com as nossas sentenças. Aí vocês se perguntam, né? Como nós podemos nos salvar? Somente a misericórdia desse Deus. Bastamos nós aceitarmos o sacrifício de Cristo e todos os nossos pecados serão jogados sobre Satanás. É por isso que ele será a pessoa que mais ali demorará a finalizar o seu tormento, porque ele foi o causador do pecado e irá ser julgado com mais tempo, ele ficará no fogo do inferno. Então, nós não devemos crer, né? Se nós lermos a Bíblia, apelarmos para o bom senso e orarmos para o Espírito Santo nos dar ali o entendimento, nós veremos com clareza que não é possível haver um inferno eterno, sendo que nós iremos viver neste planeta, né? E existe um Deus de amor que olha por cada um dos seus filhos. Ok, Sávio, valeu, obrigado pela sua participação. Bem-vindo, viu, amigão? Fique muito tempo sem aparecer por aqui, não. Irmã Deildes está com a mão levantada. Deildes, bom dia, Deildes. Qual é a sua participação, amiga? Não, só a respeito desse assunto, na minha infância, eu tinha pavor, porque na minha família era católica, e tinha essa pregação de que as pessoas, quando morriam, voltavam, e elas perturbavam, ou então clamavam por uma vela, por uma reza, por alguma coisa para ter sossego. E eu vivia me perguntando, para onde vão essas pessoas? Isso, para mim, me causou muitos problemas. A minha vida, até aos 18 anos, eu tinha essas perguntas e meus medos. Eu vivia apavorada, eu tinha tanto medo. Cada pessoa da minha família que morria, para mim, era
dias e dias de sofrimento, eu vivia grudada naqueles que estavam vivos, com medo de ver meus queridos que já tinham descido à sepultura. E aí eu louvo a Deus, porque em 89 eu me encontrei com alguns textos da palavra de Deus que me trouxe um conforto tão grande. Gente, eu tinha pesadelos, eu vivia em aflição. E em 89 eu conheci a verdade. E lá eu vi os vivos nada sabem. E eu comecei a entender que quem morre, então, para onde vai os que morrem? Aí eu observei que os que morrem vão para a sepultura, eles não sabem de nada. Eu digo, então não vem. E para onde vão esse povo? E eu estudava, eu sabia sobre o inferno, sobre o purgatório. Meu pai mesmo rezava a oração do purgatório, livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Isso é a oração Salve Rainha, né? Então, eu sofri demais com isso. No dia que eu abri a palavra de Deus, que eu achei no livro de Eclesiastes, que eu fui para Salmos, que eu fui para Gênesis, aí eu fui fazendo um estudo, uma busca, foi uma libertação, e isso eu sofri muito, porque o inimigo tentou me segurar nessa teoria. Ele aparecia nos meus sonhos, dizendo que eu não ia me deixar, que eu não ia entrar nessa crença, que isso era mentira. Ele aparecia visivelmente para mim, a fim de segurar essa teoria. E o que eu quero dizer é que muitos e muitos católicos, infelizmente, e alguns cristãos, se mantêm presos a essa falsa filosofia que atormenta muitas pessoas. E assim como eu, que vivia na maior aflição, eu vivia com medo de tudo e apavorada. Eu tinha pavor da minha mãe, com medo da minha mãe vir, e ela vinha falar comigo em sonhos, de tanto medo que eu tinha, pois ela aparecia para mim e eu vivia desesperada. Para mim foi assim, como se eu tivesse presa, e eu fui libertada quando eu conheci a verdade. Amém. E o que eu mais fiquei feliz foi da Igreja Católica ter retirado a filosofia do purgatório. Hoje eles já não defendem mais. Um dos papas aí, há pouco tempo, ele retirou, não sei se foi o João Paulo, ele retirou a teoria do purgatório. Mas há muita confusão a respeito do inferno. E eu fui, como eu tinha muita curiosidade, eu busquei, inclusive, o livro Sobrenatural, né? Aquele livro de um espírita, e ele diz que o inimigo ele mantém muitos cativos com essa teoria, com essa filosofia, para que elas permaneçam nas garras de Satanás. Então, irmãos, é um assunto muito sério, que às vezes você não tem noção. Você que já está liberto, não tem noção do que é viver sendo escravo de uma teoria, e você escuta as pessoas dizendo assim, não, fica tranquilo, o Senhor precisava dele. Então, morreu, foi para o céu. Aí, quando é uma pessoa muito ruim, as pessoas dizem assim, ele está em um local para ser purificado. Então, é preciso que nós que conhecemos essa verdade, nós precisamos, é um assunto que eu amo demais, porque eu aprendi, eu busquei fundo para a minha libertação. Amém. Então, nós Glória a Deus. divulgar essa mensagem, viu? Valeu, Deildes, pela sua participação, viu? Muito obrigado, amiga. Deus te abençoe ricamente. Eu vou sair, porque eu vou para a caminhada. Vai com Deus. Pastor Robson, vamos para a parte final, pastor. Eu tenho um texto aqui, pastor Robson. Eu sei que o senhor tem um texto aí preparado. Primeiro, eu quero ler aqui 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ora, 2 de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Esse texto, pastor, é usado por muitos evangélicos para provar a existência do inferno.
que é um lugar... Vejam, Deus é o criador de todas as coisas, né? Se Deus é o criador de todas as coisas, quem criou o inferno? Não entra na minha cabeça a ideia de Deus ter criado um lugar onde as pessoas vão ficar queimando eternamente. Não faz sentido nenhum isso. E o segundo texto, pastor Robson, pois não? Vai, pode continuar. O segundo texto, pastor, é que se o inferno é um lugar literal, onde as pessoas vão ficar queimando eternamente, queimando para sempre, esse texto de Apocalipse 20, versículo 14, joga por terra essa ideia. Apocalipse 20, verso 14, diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Se o inferno é um lugar de fogo, onde as pessoas vão ficar queimando eternamente, como é que eles vão pegar o inferno e jogar no fogo? Não faz sentido nenhum. Não é isso? É verdade, Mário. É o que eu digo, Mário. As pessoas, elas não querem pensar, raciocinar. Entendeu? E aí ficam criando essas ideias. Agora, veja, isso tudo é fruto da mente de Satanás. Isso é fruto da mente de Satanás. Por quê? Porque isso torna Deus um sádico. Alguém que tem prazer no sofrimento. O sádico é a pessoa que tem prazer em infligir sofrimento a outro. O masoquista é o que inflige seu sofrimento a si mesmo, mas o sádico é aquele que tem prazer em ver o outro sofrer. Então, quando você diz que os ímpios vão permanecer sofrendo no fogo eternamente, você está dizendo que Deus é um sádico, que Deus tem prazer no sofrimento. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não desejo antes que o perverso se converta e viva? É o que diz Ezequiel. Então, veja, eu ia citar o texto de Ezequiel 28, Ezequiel 28, que fala de Satanás, onde ele diz o seguinte, no último, o verso 19, diz assim: todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, diz que Satanás não ia subsistir, ou seja, ele vai ser aniquilado. Qual foi o texto, pastor? Lembra aí, por favor. Ezequiel 28, 19. É a partir do verso 12, quando ele começa a falar sobre o rei de Tiro, que é usado como figura de Satanás, e nós sabemos que aqui ele está se referindo a um ser espiritual, porque ele diz que ele era querubim ungido, que era perfeito em todos os caminhos, até que se achou iniquidade nele. Aqui é claro que está se falando de Satanás. No Ezequiel 28, a partir do verso 11 em diante, você tem aí o texto que se fala disso. Mas, Mário, tem um outro texto aqui que eu gostaria de compartilhar, que ainda não compartilharam aqui, que é o texto de Malaquias, que é bem conhecido também nosso, Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Então, Malaquias 4, a partir do verso 1. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, pastor. Sim, pastor, esse texto é fantástico, pastor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O que é cinza, meu amigo? Cinza é o que sobra depois que você queima. Não é? Então, a Bíblia diz que os ímpios se farão cinzas. Eles vão queimar? Vão queimar. Mas depois que queimar o que tem que queimar, o que é que sobra? As cinzas? A gente que mora na roça sabe bem disso, Mário. Quando eu toco fogo no mato lá na roça, quando termina de queimar, só sobra cinza, carvão e cinza, tá certo? Então devemos lembrar disso. Agora, um outro ponto que eu quero chamar a atenção, Mário, é o caráter de Deus. Eu acho que essa ideia é um atentado ao caráter de Deus por isso. O sábio falou uma coisa aqui, que é sobre o amor de Deus. Deus é amor, mas a Bíblia não diz só que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus também é o Senhor justiça nossa. Então, Deus é amor e Deus é justiça, tá certo? Se essa ideia do inferno eterno fosse verdade, porque não é verdade, Deus não seria nem amor e nem justiça, ok?
Então as acusações de Satanás estariam certas, certo? Nós estaríamos, então, dizendo aqui claramente, se nós cremos nisso, aqueles que creem nisso estão dizendo que o diabo tem razão, que Deus não é justo e nem é amoroso. Vou dizer por quê. Primeiro, porque Deus não é amor? Porque quem ama jamais terá prazer no sofrimento, podendo pôr fim a ele. Tá certo? Até com os animais, Mário, quando o animal está sofrendo, ele passa por um processo de sofrimento, a gente dá o tiro de misericórdia, não é? Quando você tem um animal, você cria um cachorro, cria um gato, cria um animal, que ele chega a um ponto que o veterinário analisa assim, olha, esse aqui não tem mais jeito, ele vai sofrer o resto da vida. Ele não tem como resolver essa situação. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse animal. Então ele dá uma injeção letal. Para quê? Para que você dá uma injeção letal no animal que está sofrendo? Para que o animal morra e pare o sofrimento. Não é assim? É assim que se faz com os animais. Até com os animais a gente faz isso. Agora, quer dizer, a gente dá o tipo de misericórdia para que o animal não continue sofrendo e Deus não. Deus vai deixar eles lá sofrendo, mantendo a vida deles, porque nós sabemos que é Deus quem mantém a vida. Deus vai manter esses seres, os seres humanos, seus filhos, sofrendo eternamente, porque a vida vem de Deus. É Deus quem dá vida, só Deus dá vida, ninguém mais pode dar vida, só Deus dá. E Deus vai manter esses seres vivos para continuarem sofrendo eternamente. Então, que amor é esse? Que vai ter prazer no sofrimento dos filhos? Olha, eu sou pai, Mário, você é pai. E muitos aqui somos pais. Qual de nós gostaria de ver o seu filho sofrendo, por pior que ele tivesse sido? Eu digo assim, Mário, porque a gente que já foi na cadeia, você vê aquelas mães que têm filhos assassinos, estupradores, elas vão lá, né, visitar os seus filhos, se submetem a toda aquela humilhação para entrar, para ver os seus filhos que estão lá, pedem oração pelos seus filhos que estão presos. Homens miseráveis que já aprontaram muito, que estupraram, que mataram, que roubaram, que fizeram coisas terríveis, mas as suas mães os amam. A despeito da maldade que eles praticaram, a mãe os ama e não quer vê-los sofrendo. Não é? E sofrem com eles lá. Agora eu fico perguntando, como é que nós podemos admitir que Deus, o nosso Deus, que é amor, vai suportar os seus filhos sofrendo, não é, ali sem poder sair do sofrimento e sem poder morrer? Então é terrível isso. Aí agora vamos para a questão. Sheilinha, daqui a pouco a gente dá. Deixa eu só concluir aqui, Sheilinha, que eu dou oportunidade. A gente dá oportunidade. Agora vamos para a questão justiça. Deus é justo. Nós sabemos disso. E como é que Deus vai punir com a eternidade de sofrimento quem só viveu 30 anos, Mário? O camarada viveu 30 anos. Tem meninos aí do tráfico de droga que morrem com 18 anos, Mário. Que morrem com 15 anos. 15 anos de pecado o camarada passou aqui nessa terra e vai passar a eternidade sofrendo por 15 anos de pecado? Onde está a justiça nisso? Onde é que está a justiça? A mesma pena de Satanás? A mesma pena de Satanás, exatamente, João. A mesma pena de Satanás vai ter. Não é? Daquele que foi um instigador, originador e que continua pecando há milhares de anos. Quer dizer, a pessoa vai pagar o mesmo tanto, quem sofreu, quem viveu 15 anos de pecado vai pagar mesmo tanto que quem viveu milênios de pecado. Então não tem lógica isso, irmãos. Não tem lógica. Isso não é justiça. Então Deus tanto é justo quanto é misericordioso. Mas devemos lembrar de um outro fato. Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A misericórdia de Deus é maior, né? Então Deus fará justiça, mas não deixando as pessoas permanecer lá. Como o sábio disse aqui, né? Cada um vai cumprir a sentença de acordo com o pecado que cometeu. Então, quem pecou por mais tempo vai sofrer um pouquinho mais. Quem pouco menos tempo vai sofrer um pouquinho. Mas todos vão chegar ao fim do cumprimento do seu castigo. E no final disso é a morte. Ademais, para finalizar minha participação aqui, o salário do pecado é a morte e não sofrimento eterno. Ok, pastor. Sheilinha. Deixa Pois não, Sheila. Pastor Robson, eu sei de tudo isso. Eu, graças a Deus, fui convencida e convertida. Sheila, eu não estou te ouvindo, Sheilinha. Melhorou?
ou não? Oi? Pronto, eu estou ouvindo. Pronto, Melhorou? Sheila, estou ouvindo. Então, pastor Robson, eu, graças a Deus, consigo entender e, pela graça de Deus, eu fui convencida e convertida, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em conversar e falar sobre os textos que dizem que onde o fogo nunca se apaga. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque eu Mas tenho presta... realmente essa Pronto. dificuldade em dizer. Você tem razão. Esses são textos, mas é como eu estou dizendo, olha, lembre de uma coisa, o profeta está escrevendo à luz daquilo que ele conhece. Está entendendo? Então, é como eu falei aqui do fogo de monturo. Ele está tomando esse tipo, né, isso que acontecia lá no passado, isso que acontecia lá, ele está tomando isso para mostrar o que vai acontecer com o ímpio. Porque, na verdade, o fogo de monturo é aquele fogo que não se apagava. Não é que ele não se apagava. O que é que aconteceu? O que é que acontecia com o fogo de monturo, com esse fogo que acontecia lá nesse lugar, no Guiena ou Geena, que era o lugar onde se jogavam os corpos mortos, onde se queimavam os animais, os resíduos? O que é que acontecia? Era um fogo que estava constantemente sendo reabastecido. É como o fogo do lixo. O lixão está sempre fumaçando. Se você passar no lugar que tem lixão, ainda existe, há um projeto para se acabar com o lixão no Brasil, né? Vai acabar esse negócio de estar queimando lixo no Brasil, mas em alguma cidade do interior, aqui na Bahia, inclusive, ainda existem. Lá em Capim Grosso, eu morei em Capim Grosso, lá existe. Aqui em Nordestina existe, eu já estive lá no lixão aqui de Nordestina. Aqui Né? também, Existe o lixão. O lixão, aí também tem? Tem. Desse que queima? Sim. Pronto, ele está sempre fumaçando, não é? Você passa lá, toda vez que você passa lá, tem fumaça. Está queimando. Verdade. Se tem fumaça, onde há fumaça, há fogo. Mas por que ele continua queimando? Por que ele diz que o fogo nunca se apaga? Porque ele está sendo sempre reabastecido com material para queimar. Então, como ele toma esse tipo para falar da destruição do ímpio, então ele fala pelo século do século, fogo que nunca se apaga, o seu verme não morre, exatamente porque ele tomou esse tipo. Mas nem tudo que acontece no tipo vai ser o que vai acontecer no final. O fogo vai queimar? Vai. Até quando? Enquanto tiver o que queimar. Quando acabar o material, o que é que acontece com o fogo? Cessa. Isso é uma questão lógica. Se acabou o que queimar, o fogo apaga. O fogo apaga. Tá certo? Então nós precisamos lembrar disso. É porque ele pegou aquele tipo, então ele usa essa expressão linguística, mas isso não quer dizer que... Inclusive, nós temos algumas citações na escritura que falam para sempre, e quando você vai ver, não foi para sempre. Tá certo? É uma expressão que eu tô... Aí você tem, por exemplo... muito obrigado, João. Lembrando agora a questão do fogo eterno. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo do fogo eterno. Está lá no livro de Judas. Aí a pergunta que Mário já fez aqui: Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Não, porque o fogo é eterno nas suas consequências, não na sua duração. É isso que a gente precisa entender. O fogo é eterno nas consequências, ou seja, aquilo que o fogo eterno queimar nunca mais voltará a existir. Então, queimou, acabou, tá certo? É a consequência do fogo eterno que é eterna, não o fogo que vai durar para sempre. Tanto é que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno e não continuam queimando até hoje. Inclusive, hoje, onde era Sodoma e Gomorra, é um mar morto. Não é? Hoje é um lago de água salgada. Então, o que é que acontece? Nós precisamos entender, ter essa visão. E uma outra coisa é você pegar os outros textos que mostram claramente que vai deixar de existir, né? Serão aniquilados, não vai ficar queimando para sempre. Esse texto que o senhor citou aí, de Malaquias, exato. Vai virar exatamente. cinzas. Vai virar cinzas. Esse é um tema bastante abrangente, né, pastor Robson? Um tema, assim, que nos envolve, porque, infelizmente, Sheilinha e demais irmãos, no nosso meio, há muitos adventistas, pastor. Eu estou lhe dizendo, pastor, porque eu já converso com pessoas que acreditam nisso. Diga, amigo, você é um cristão adventista, você não pode acreditar no fogo eterno. Na sua consequência, sim. Mas para queimar para sempre... Na duração? Na duração sim, não tem como. Sávio colocou uma coisa aqui, Mário, que é bom a gente também pensar. Imagine você, claro que
Para aqueles que acreditam no fogo eterno, quem acredita nessa teoria também acredita que a nossa mente será apagada, ou seja, que você vai esquecer de tudo. Né? É um monte de Nós zumbi também na não nova cremos terra. nisso. Tem muita gente que diz assim, não, ninguém, lá a gente não vai se conhecer, ninguém vai saber quem é ninguém, porque vai ser apagado, a gente não vai se lembrar de nada que aconteceu aqui. Eu sempre digo o seguinte, irmão, se você acredita que você não vai mais lembrar de nada do que aconteceu na sua vida aqui nessa terra, então você se perdeu. Você se perdeu. Não há salvação. E aí todo mundo podia se salvar. Deus podia salvar todo mundo. Se Deus vai apagar a mente, ele podia salvar todo mundo. Entendeu? Agora, se a sua mente foi apagada, você se perdeu. Não é mais você. Acabou. Você morreu, você deixou de existir. Entendeu? Se a sua mente foi apagada, acabou. Não é você. Interessante. Bem interessante Lembre isso aí, disso. pastor. Bem interessante. Se a sua mente foi apagada, não é mais você. Acabou. Você morreu. Você não existe mais. Porque Aí você se cumpre Eclesiastes, né? Caiu no esquecimento, já apagou acabou. a memória, não tem mais vida. Aí não acabou, a vida acaba. Porque você é aquilo que você foi se desenvolver ao longo do tempo, não é? O seu caráter, sua personalidade suas experiências, é isso que você é. Você, quando nasce, você nasce uma... Eu acho que... Aí, pronto. Quando você nasce uma folha em branco, ou seja, não existe nada ainda. Você não tem caráter definido, personalidade, nada. Isso começa a acontecer à medida que o tempo vai passando. Você é o que você viveu ao longo do tempo, não é? Então a gente precisa entender isso, tá certo? Então vejam, queridos, nós precisamos levar em consideração as outras coisas que estão escritas, não apenas esses pontos. Mas é como eu disse, porque muitas vezes o autor bíblico usa um tipo e ele pega aquele tipo, não quer dizer que tudo que diz respeito àquele tipo se aplica ao que vai acontecer. É como os tipos que são usados para Jesus. Jesus é o cordeiro, mas você vai usar tudo o que acontece com o cordeiro para Jesus? Não. Você usa apenas aquilo que a Bíblia usa, não é? O cordeiro é aquele mudo que é levado ao matador e morre no lugar do ofertante. É nesse aspecto. Do resto das coisas do cordeiro não entra. Jesus não tinha lã, Jesus não tinha chifre, nada disso. Não é? Você não pode aplicar tudo que o tipo tem àquele que ele representa. A mesma coisa com respeito ao fogo. Né? Então nós devemos lembrar dessas coisas, tá bom? E aí, eu vou, só para concluir, Mário, porque inclusive eu tenho um momento de oração agora às 5h30, o que é que acontece? Nós devemos lembrar uma coisa, se nós estaremos no céu e saberemos lá que alguns dos nossos amados não estarão também, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, que infelizmente não aceitarão Jesus e infelizmente se perderão, não é? E aí o que é que acontece? Como é que pode uma mãe estar salva no céu, tendo consciência de que seu filho está sendo atormentado no inferno e essa mãe poder desfrutar o céu? Estar feliz no céu, viver feliz para sempre, sabendo que o seu filho, em algum lugar, vai estar lá queimando e queimando, gemendo e sofrendo e chorando e clamando, sem poder sair e sem poder morrer. Eu pergunto, o céu vai ser céu para essa pessoa? Ou será um inferno também? Então todos estaremos no inferno. Eles estarão no inferno de fogo e nós no inferno sofrendo porque eles estão lá. Entendeu? Porque é duro. Preste atenção, irmãos. Eu vou citar um exemplo aqui bem simples para você entender. Quando você tem uma pessoa que está internada na UTI em estado terminal, ele está lá. Enquanto ele está vivo, você sofre. Você sofre. Todo dia é um sofrimento. Eu estou dizendo porque eu passei por isso. Eu passei por isso. É verdade. Meu pai ficou internado vários dias. E você fica sofrendo, sofrendo. Aí o que é que acontece? Eu fui visitar meu pai na UTI. E a minha oração, minha última oração com meu pai foi essa. Senhor, deixa do Mancambira descansar. Deixa meu pai morrer. Eu não quero mais voltar nesse lugar, Senhor. Deixa meu pai descansar. E naquele dia meu pai morreu, à noite. Meu pai morreu. Meu pai morreu, nós sofremos, sim. Sentimos, lá sentimos. Mas agora nós sabemos que ele está descansando. Nosso pai está dormindo. E ele dormiu no Senhor. Estamos na expectativa de reencontrá-lo. Minha mãe não vive mais chorando. Minha mãe não chora mais. Ela, de vez quando ela lembra de pai, ela chora. Mas não vive chorando, sabendo que ele está na UTI. Todo dia a gente está indo para lá, daquele sofrimento, aquela angústia. Então, há um alívio quando a pessoa descansa.
A pessoa morreu, descansou, acabou, ninguém vive mais chorando, mas enquanto está lá preso naqueles tubos, sofrendo ali, a gente sofre. Agora imagine, você está no céu e sabendo que tem um querido seu que está lá queimando. Você vai viver? Vai ter felicidade, vai ter E o alegria? sofrimento de Deus também, né, pastor? Como é que Deus não vai sofrer? Exatamente, João. E como é que eu posso admitir? Se eu, que sou miserável pecador, vou sofrer, imagine Deus. Entendeu, irmãos? Verdade. Então é isso aí. Eu espero que tenha ficado claro e que a gente cada dia conheça um pouco mais. Maravilha. Mas principalmente... Pastor, essa sua última fala desbanca a visão espírita, né, dos nossos irmãos espíritas e também de outras crenças que dizem que existe paraíso e inferno, né? Que mãe é essa que morria, iria para o céu, estaria lá no céu agora, sabendo que seu filho está aqui no mundo, sofrendo, podendo ser baleado, pode ser sequestrado, e desbanca essa visão de céu agora, né? Pastor, e a questão do... Sabe por que muitas pessoas creem que Deus vai apagar a memória? Porque elas não querem formar um caráter santo aqui nessa terra. Essa é a questão. Nós creia nisso. Eu e você estamos e fomos salvos em Cristo Jesus. Aí você se pergunta, se eu já estou salvo, por que eu tenho que fazer o que a Bíblia manda? Porque quando nós praticamos a palavra de Deus, nós criamos em nós um caráter santo, né? Um caráter que é um caráter celestial. É por isso que nós temos que construir, sempre buscar fazer o desejo de Deus diariamente, porque quando nós fazemos o desejo de Deus, nós estamos construindo um caráter celestial. Por isso que o nosso caráter, a nossa mente, vai ser levado ao céu, não vai ser apagado. As pessoas querem que seja apagado, porque não querem ter um caráter celestial aqui na Terra. Pessoal, você que está no céu, você precisa, desde hoje, trabalhar o seu caráter celestial. Se você não gosta de adorar a Deus no sábado, não é no céu que você irá aprender. Se você não gosta de seguir a palavra de Deus aqui nessa terra, não é no céu que você vai aprender. Lá no céu você só vai perpetuar por meio da santidade, sem pecado e sem mácula. Mara, irmã Sara está com a mão levantada, Mara. Irmã Sara, a última participação será da nossa irmã Sara, para a gente poder irmos para a parte final. Pois não, irmã Sara? Sávio, brigadão, Sávio. Você é uma potência. Bom dia, irmã Sara. Bom dia, irmão. Olha, eu queria falar sobre um assunto que fala... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, irmã. Pode falar, irmã. Estamos ouvindo. E existe um texto na Bíblia que agora eu não conseguia detectar, que fala que no final, depois que acabar todas as coisas, né, vai ser o ato estranho de Deus em destruir os ímpios, que na verdade ele não quer destruir ninguém. Por ele, todos iam se salvar, né? Mas é um ato estranho, então ele vai acabar com isso. Não tem como um Deus de amor deixar a pessoa queimando o tempo todo. Só isso, irmão. Ok, irmã Sara. Irmã Sara fala de onde, irmã? Eu moro no Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo. Ok. Muito bem-vinda, irmã Sara. Deus continue te abençoando, viu? Mas agora eu estou aqui... Estou aqui na casa do meu filho em Recife, mas breve eu estou indo para Vitória, Espírito Santo. Que bom, minha irmã. Seja sempre muito bem-vinda aqui à Madrugada com Deus, viu? Irmãos, o tema de hoje foi bastante interessante, envolvente, né? Passamos um pouquinho do horário, mas faz necessário, porque tiramos dúvida, né? O pastor Robson teve que sair agora, precisou sair, ele tinha um compromisso. Irmãos, mas foi muito, mas muito relevante o tema de hoje, participação de vocês. Eu espero em Deus que tenha nos ajudado a crescer na graça. E esse conhecimento, queridos, não faça como um mar morto, que recebe águas e não distribui. Você recebeu conhecimento, ajuda outras pessoas a adquirir esse conhecimento que você aprendeu, né? Ou relembrou, estava esquecido. Você aprendeu o que diz para ensinar outras pessoas. Lembre-se, você foi salvo para salvar pessoas.
é pecador levando o pecador para Jesus. Então, faça esse trabalho, queridos. Leve esperança, leve salvação, leve conhecimento, leve alegria para as pessoas através dessa palavra que nós aprendemos hoje. Há muitas pessoas nessa esquina sofrendo, queridos, com a ideia de um inferno eterno. E a Bíblia nos mostrou nessa madrugada que eterno é a sua consequência, não um fogo queimando para sempre. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos convidar aqui o nosso irmão Sávio para fazer essa oração de encerramento. Sávio, eu gostaria que você orasse conosco, encerrando então o tema dessa madrugada, Sávio. Mas antes de você, nós vamos cantar um hino e voltarmos para fecharmos o coração do nosso irmão Sávio. Vamos louvar o Senhor nesse momento, cantando o hino Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez Amém. Louvado seja Deus. Queridos, muito obrigado pela sua participação nessa madrugada. Muito obrigado porque você esteve aqui conosco. E louvado seja Deus porque, mais uma vez, aprendemos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lembre-se, queridos, que eu estou orando por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. A nossa gratidão a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui nessa madrugada. Sávio, muito obrigado pela sua presença, bom tê-lo aqui. Eu quero convidá-lo, Sávio, para que você feche nossa madrugada de hoje com uma oração. Amém. Oremos e entremos na presença do nosso Senhor. Pai amado, santíssimo, neste momento estamos aqui os teus filhos perante o altar do ser mais poderoso do universo, mas que resolveu descer dos exaltos céus para morrer por cada um de nós. Nós viemos aqui te agradecer por esse sacrifício. E por hoje, Senhor, nós estamos agradecidos e aqui descobrimos mais verdades sobre Tua palavra. Pai querido, neste momento, nós te clamamos, envia-nos neste momento, desde já, essas pessoas que estão encarceradas pelo medo, encarceradas pela falsa doutrina, encarceradas por não conhecer esse Deus que é amor, que é justiça e que nos libertou e que quer libertar aqueles que ainda não estão libertos. Pai amado e santíssimo, neste momento te clamamos
pela vida de cada um daqueles que estão encarcerados, sem conhecimento, que te buscam e são sinceros. Envia-nos, Senhor, pessoas que possam falar a tua palavra, que elas possam ter acesso à verdade e sejam libertos, pois tua palavra nos convence e nos diz que quando conhecemos a verdade, somos libertos. E aqui somos agradecidos por termos sido libertos por tua verdade, Senhor. Neste momento, te entregamos a vida de cada um desta família e todos aqueles que acompanham, Senhor, esse encontro. Pedimos que o Senhor venha abençoar, nos transformar e nos dar um coração amoroso. Que quando encontrarmos pessoas, Senhor, que não conhecem a verdade, que sejamos amorosos. O Senhor não precisa de advogados, precisa de pessoas que preguem a tua verdade. Que possamos mostrar a verdade para essas pessoas com amor e mansidão, assim como o Senhor mostrou a cada um quando esteve aqui nessa terra. Nós pedimos paciência, te pedimos amor, te pedimos que o Senhor venha nos dar cada dia mais compreensão, pois devemos saber que quem convence não somos nós, não somos nossos argumentos, não são nossas palavras, mas sim o teu Espírito. E é por isso que nós te pedimos que o Senhor derrame em nossa vida grandemente o teu Santo Espírito, para que possamos ser eloquentes no falar e sábios no dizer. É isso que nós te pedimos, não por mérito nosso, pois não somos merecedores de nada, simplesmente nada, mas no sangue redentor de Cristo Jesus, aquele no qual nós estamos falando. Amém. 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 Obrigado, Sávio. Obrigado a todos. Um ótimo dia. A gente se vê amanhã, queridos. Temos um encontro aqui amanhã, 4 horas da manhã. Um grande abraço. Um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.